Hello, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre bariátrica. Eu completei 8 meses ontem, dia 6 de fevereiro, e aí eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem todas as dúvidas, tudo que vocês têm de questionamento sobre bariátrica, sobre minha experiência, enfim. E vocês mandaram várias perguntinhas, já até imprimi aqui para conseguir falar tudo certinho para vocês. Então, bora conversar sobre esse assunto, que é um assunto que eu sei que vocês gostam bastante, é um assunto que eu gosto bastante de falar também. Então, bora conversar um pouquinho sobre a bariátrica. Bom, antes de começar, eu preciso dizer que o que eu vou passar aqui pra vocês é de acordo com a minha experiência, tá? Cada um é de um jeito, cada um viveu de uma forma, enfim, a gente acaba fazendo a mesma cirurgia, mas cada pessoa é de um jeito. Então, o que eu vou passar pra vocês aqui é tudo de acordo com a minha experiência, com a minha vivência, com o que eu tô vivendo por agora, enfim. Bom, vamos começar do início, né? Eu operei dia 6 de junho de 2023, a minha modalidade foi a bypass, foi a modalidade que eu e meu médico a gente escolheu juntos, e vou ver se eu acho alguma imagem para colocar aqui para vocês terem um pouquinho de noção, para quem não sabe. Operei em Londrina, na Santa Casa de Londrina, e o meu médico foi o Dr. Milton Ogawa, um médico muito querido, gosto muito dele, e ele que fez minha operação. E o que mais que eu poderia falar? Eu fiz pelo plano de saúde, tá? Meu plano de saúde é o Bradesco Saúde, eu já tenho ele desde 2015 e ele cobriu tudinho. Agora sim, vamos começar com as perguntinhas. A pergunta que eu mais recebi, sem dúvida que eu mais recebo, é quanto peso eu perdi, quanto eu tô pesando atualmente. Bom, gente, eu perdi 37 quilos até agora, nesses 8 meses de cirurgia, então eu eliminei aí 37 quilos. Eu falo eliminei porque, assim, não quero encontrar, então não é perdi, eliminei, eu não quero encontrar eles mais. Então foram 37 quilos, atualmente eu peso 72 quilos, eu já tô assim super na minha meta. Quando eu conversei com o meu endócrino, eu não sei se vocês sabem, mas o médico que vai te acompanhar assim ao longo da vida mesmo é o endócrino, é ele que vai te acompanhar basicamente assim pra sempre. Então eu faço um acompanhamento bem bonitinho com o meu endócrino e a gente conversou muito sobre essa questão de peso, metas, enfim, e a minha meta era 70 quilos. Ele disse que é uma meta ótima, que pra minha altura seria ótimo. Eu tenho 1,59 de altura, tá? 70 quilos eu ainda tô em sobrepeso, mas é um peso que é ideal, é um peso assim que fica muito bom, é um peso que meu médico falou que tava ótimo. Claro, você pensando aí em trocar gordura por massa magra, né? Porque não adianta você ter 70 quilos e basicamente tudo ser gordura e pouca massa magra. Então 70 quilos é a minha meta de peso, tô muito feliz que eu tô quase chegando nela, faltam só 2 quilos. E é isso, gente. Então, assim, a minha meta é essa. Perdi 37 quilos até agora. Tô muito, muito, muito feliz. Quase 40 quilos. É uma loucura isso. Você teve que pagar alguma coisa ou comprar algo depois da cirurgia? Bom, eu não tive que pagar nada extra dessa parte cirúrgica, assim. Meu plano, ele realmente cobriu tudo. Todos os médicos que eu passei, tirando o endócrino e a nutricionista, que foram escolhas minhas, tá? Eu optei por pagar, porque eu queria uma nutricionista especializada em bariátrico e ela não aceitava o meu plano, então eu optei por pagar, fiz um pacote com ela. E o meu endócrino, que eu resolvi no endócrino que eu já passava com ele mesmo aqui na minha cidade, porque ficava mais fácil, enfim. Então esses dois eu paguei por conta. O restante, tudo foi incluso no meu plano de saúde, não precisei pagar nada. Eu não precisei comprar meia de compressão nem nada, meu cirurgião disse que não precisava. Ele usou, na cirurgia ele usava aquela meia que fica fazendo massagem, sabe? Que é tipo uma máquina, então ele disse que não precisava por pós. E também não precisei comprar nada extra assim, só realmente os medicamentos no pós, que daí são os medicamentos que realmente você tem que comprar. Eu acho que dá até pra você ir atrás do plano de saúde pra ver se ele te ressarce de alguma coisa. No caso eu não fui atrás, então eu paguei os medicamentos. Mas assim, coisas pra cirurgia, coisas de antes da cirurgia, eu não precisei pagar nada. Todos os exames, os médicos, enfim, tudo eu consegui pelo plano mesmo. Inclusive a cirurgia, o hospital, a anestesista, tudo fez parte. Você teve dumping? Eu tô lendo aqui que eu imprimi, tá? Pra ficar mais fácil. Sim, eu tive e tenho dumping. Dumping, pra quem não sabe, é um efeito que acontece depois da bariátrica, quando você come ou muito açúcar, ou muita gordura, ou muito carboidrato de uma vez. Então, às vezes, por exemplo, tem, sei lá, brigadeiro de festa, tá numa festinha de criança e tem brigadeiro. Eu sei que se eu comer 2 brigadeiros, fica tranquilo, não passo mal, dá tudo certo. Talvez quando eu vá para o terceiro, eu já posso ter um dumping, que é um efeito por estar comendo algo com muito açúcar. Então, dá para entender? O dumping é basicamente isso. Quando você come a mais, ou come a mais de alguma coisa que é mais forte. Por exemplo, carboidrato, gordura e açúcar, são as 3 coisas.
O meu tipo de dumping é o de sono. Existem vários tipos de dumping, tá? O meu tipo de dumping, que é o que eu mais tenho quando acontece, né, essa coisa de dumping, é o de sono. Eu fico com muito sono. É tipo assim, um sono que, gente, não tem... Sério, não sei nem explicar pra vocês. Parece que você ficou 3 dias sem dormir. Aonde você estiver, você vai querer dormir. Inclusive, eu já dormi na mesa. O Ivan tava num show, eu acabei tendo dump e eu dormi, tipo, encostei na mesa e dormi ali uns 10 minutinhos. Mas, tipo assim, depois que você dorme, passa e volta tudo ao normal. Mas esse é o dump que eu mais tenho. Aí existem vários outros. Tem de mal-estar, tem de... Enfim, de várias coisas que podem acontecer. Inclusive, o meu primeiro dumping, eu achei que ia ter um piripaque, eu achei que, sei lá, tinha acontecido alguma coisa, porque realmente foi pesado, assim. Eu fiquei passando mal com dor nas costas, fiquei tremendo, acho que a pressão caiu, me deu dor de barriga, me deu ânsia de vômito, assim, foi um caos. Eu fiquei muito mal, mas graças a Deus depois nunca mais aconteceu dessa forma. O que eu mais tenho mesmo é o de sono e raras vezes eu tenho de mal-estar, que fica aquela sensação no estômago. Sabe quando dá aquela sensação de que você comeu muito e você tá mal? É tipo isso. É meio que essa sensação, mas como eu falei, cada um de um jeito, tá? No meu caso, é assim. Você consegue bater a meta de água e de proteína diária? Isso são duas coisas muito importantes, tanto para quem não faz bariátrica quanto para quem faz, né? Bater a meta de proteína e de água é muito importante, mas realmente é bem difícil. A água, hoje em dia, eu consigo tomar super bem. Inclusive, eu sei que meninas que operam acabam ficando com medo de nunca mais conseguir tomar água de novo. Eu tinha esse medo, mas eu posso garantir pra vocês que vocês vão tomar água normalmente de novo, tá? Eu era aquela pessoa que pegava uma garrafinha e virava a garrafinha de uma vez. Quando eu operei, não podia fazer isso, obviamente, e eu tinha medo de nunca mais voltar a tomar água assim. E, gente, eu tomo hoje tranquilamente. Eu pego minha garrafinha, tomo aí uns 6, 7 goles de uma vez e tá tudo certo, tá? Não acontece nada, dá tudo certo. Então, fiquem tranquilas que você vai voltar a tomar água normal. Mas realmente é difícil de bater a meta de água, gente, porque já era difícil antes pra mim, então agora parece que ficou um pouco mais difícil. Mas assim, eu tento fazer um esforço de tomar pelo menos aí 1,5 litro, 2 litros de água por dia. É difícil? Muito. Às vezes eu tomo aí 1 litro e olha lá. Então é uma luta diária, assim, todo dia você tem que ficar dosando isso. E a questão da proteína, a mesma coisa, também é uma coisa muito difícil de bater. Eu tomo whey. E o whey é um negócio que enjoa muito, 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 muito. É impressionante. É uma coisa que você tem que tomar todo santo dia, porque ele te ajuda a bater a meta de proteína. Porque como a gente come pouquinho, acaba que a gente não consegue bater a proteína só com a comida. Então o whey, ele auxilia muito nessa parte. Mas assim, gente, não é fácil bater a meta de proteína, principalmente porque o whey chega uma hora que você vai enjoar. Então a minha dica, se você tem condições, tem aí na sua casa pelo menos uns 3 tipos de whey e vai intercalando, vai revezando, porque realmente não é fácil. Eu já comprei alguns e depois de um tempo você vai enjoando, então é importante você ir trocando o sabor e tentar descobrir um whey que te ajuda. No meu caso, eu percebi que eu não gosto de whey muito doce, muito forte. Então eu gosto de wheys que são mais neutros. Eu até fiz uma comprinha agora da Growth, porque eu vi que de custo-benefício é uma das melhores e eu nunca tinha provado, então fiz uma comprinha agora, tá pra chegar. E eu escolhi o whey de leite em pó, porque todo mundo fala que é um sabor mais neutro, que dá pra usar em receita, dá pra bater, dá pra comer com calda, com fruta, enfim, de várias formas. Então eu espero, se Deus quiser, que seja um whey bom, porque realmente não é fácil, gente, bater proteína é complicado, tem dias que eu não consigo. Mas a gente tenta, é uma luta diária, todo dia você tem que se esforçar nisso, inclusive na alimentação, toda refeição que você for fazer, coloca alguma proteína, seja ovo, seja carne, atum, alguma coisa, coloca alguma proteína ali, pra não comer só tipo assim, uma fruta, só um pãozinho sem nada de proteína, sabe? Tenta encaixar sempre alguma coisa de proteína pra te ajudar tanto a bater essa meta, quanto também pra te ajudar a não ter dump, enfim. Porque querendo ou não, depois que a gente opera, depois que a gente faz a bariátrica, a proteína é a coisa mais importante da vida. Você precisa ter uma porcentagem grande de proteína para conseguir ter uma vida tranquila. Então, vale a pena colocar proteína em todas as suas refeições, tá? Dica para quem está começando a fazer os exames, mas ainda tem medo. Eu recebi muitas perguntas sobre essa coisa de ter medo, vou operar, mas tô com medo, enfim. Gente, eu acho que tem que colocar muito na balança o que é o teu medo. Eu vou falar pra vocês o que o meu medo era, tá? O meu maior medo era morrer de estar numa situação que era a situação que eu tava antes de operar. Eu só operei pela minha saúde, gente. Essa foi a minha
a minha escolha, assim, eu operei porque eu realmente tinha muito medo de continuar daquela forma, porque eu não estava bem. Os meus exames estavam péssimos, a minha gordura no fígado estava tão alta que o próximo estágio já era cirrose, então assim, estava feio. Os meus exames, as minhas vitaminas estavam todas horríveis. Eu tinha muito problema de viver mesmo, sabe, de mobilidade, eu não conseguia amarrar um tênis, sabe. Eu caminhava uma quadra, já estava morrendo, mas o que mais me motivou a operar mesmo foi a minha respiração, porque do nada eu comecei a ter muito problema respiratório, era uma coisa que eu não tinha, e eu sabia que tinha a ver com o meu peso, porque era meio que uma sensação de pressionar os órgãos, sabe? E era tipo assim, eu tava sentada sem fazer nada e eu tinha dificuldade para respirar. Naquele momento eu falei, cara, não dá mais para continuar desse jeito, porque só tava realmente piorando muito, tava ladeira abaixo. E eu falei, eu preciso tomar uma atitude, pedir muito um sinal para Deus. E Deus me deu o sinal no outro dia. Logo que eu acordei, e eu falei, é isso, eu vou seguir adiante. Coloquei isso firme na minha cabeça e fui, gente. O que me ajudou muito foi essa questão de primeiro fazer pela minha saúde, porque eu percebo que tem gente que quer fazer bariátrica só para emagrecer, sendo que emagrecer não é um bom motivo, gente, sinceramente. A bariátrica te ajuda a emagrecer, mas assim, se você não manter tudo certinho, bonitinho, daqui a um tempo você pode engordar tudo de novo. Então, pra mim, a minha principal motivação era essa questão da saúde, porque eu queria ter saúde de volta e eu vi que sozinha não estava conseguindo mais, porque eu já tinha tentado tudo possível e impossível. Quem acompanha o canal sabe disso, né? E fiz 1000 tratamentos, tomei 1000 medicações, fiz acompanhamento, fazia tudo, gente, personal, fiz tudo que eu podia e eu nunca consegui emagrecer, pelo contrário, eu sempre engordava mais. Então eu percebi que eu não conseguia mais sozinha, que a minha saúde estava ruim, eu estava com medo de onde isso poderia passar, né, onde isso poderia parar, na verdade. E eu acho que uma outra questão é a parte de entender sobre a bariátrica. Eu acho que muito do nosso medo, pelo menos comigo, é o medo do desconhecido. Eu sou uma pessoa que eu gosto de controlar as coisas, eu tenho muito medo de coisas que eu não tenho controle nenhum. E pra mim, entender as coisas me ajuda muito mais. Então, por exemplo, eu não ia estar acordada durante a cirurgia, então não tinha controle sobre isso, mas eu tinha controle sobre o médico que eu escolhi, a equipe que eu escolhi. Eu poderia pesquisar e entender para saber tudo o que acontecia durante a cirurgia, tanto antes da cirurgia quanto depois também. Inclusive eu vi vários vídeos da cirurgia em si, isso para mim foi crucial porque eu consegui entender como era feito. Então assim, para mim o medo vem muito mais do desconhecido. Então a partir do momento que eu fui entender sobre a cirurgia, que eu fui pesquisar, que eu fui entender tanto de efeito colateral, saber taxa de risco também, que isso é uma outra coisa, a gente fica muito com o pé atrás na questão da anestesia geral, era o que eu tinha muito medo, anestesia geral sem dúvida. E depois eu fui entender que, gente, a cirurgia bariátrica, o risco dela é baixíssimo. Pra vocês terem noção, a cesárea tem um risco muito maior do que a bariátrica. Então, a partir de entender tudo isso daí, eu fiquei muito mais tranquila. Então, isso me acalmou. Então, eu acho que é uma união de fatores mesmo. É você entender tudo que você vai passar, tanto de pré, quanto de pós, quanto durante a cirurgia mesmo. Entender sobre todo esse assunto. Fazer a escolha da bariátrica pelos motivos certos, sabe? Então, eu acho que essa é a união de fatores. A partir do momento que você une tudo isso, o medo ele passa a ser uma coisinha pequena. E o que você quer realizar é uma coisa muito maior. Inclusive falando sobre medo, ó, qual foi o seu maior medo? O meu maior medo era morrer, gente, de verdade. Meu medo era esse, era ir pra anestesia geral e não acordar mais. Era isso que eu tinha medo, eu acho que é o medo de todo mundo, né? Mas assim, igual eu falei pra vocês, a partir do momento que eu fui entendendo, que eu fui pesquisando e conhecendo um pouco mais sobre tudo isso e vendo que não era essa coisa, esse bicho de 7 cabeças, eu fiquei muito mais tranquila. E eu acho que eu tava tão focada, tão motivada a mudar de vida nesse aspecto que esse medo virou uma coisinha pequena, sabe? Então, meu medo era esse, mas assim, deu tudo certo. Qual foi a parte mais difícil da bari? Pra mim, a parte mais difícil foi, primeiro, decidir fazer a bariátrica. Quem acompanha o canal sabe que em 2021 eu já queria fazer, acabou que eu desisti porque eu não me sentia preparada, enfim. E então, assim, o mais difícil mesmo foi decidir, foi falar, cara, vou tomar essa decisão, vou fazer a bariátrica. Então, pra mim, esse foi um momento difícil, porque eu passei muito tempo pesquisando, tentando entender, fazendo terapia, enfim, para conseguir
ter a certeza de que era uma coisa boa pra mim. Então essa foi a coisa mais difícil. E a segunda coisa mais difícil foi a parte da dieta pastosa, da dieta cremosa, falando assim de comida, tá? Porque eu sou uma pessoa que ou eu quero beber ou eu quero mastigar. Ficar no meio do caminho ali, aquele negócio pastoso, aquele negócio cremoso, foi o ó. Então, acho que dessa parte de comida, essa dieta foi a mais difícil mesmo, que era a pastosa e a cremosa. Eu falo que se eu tivesse ficado 30 dias só na líquida, eu tinha ficado mais tranquila. Mas, enfim, gente, foi isso. Então, foi a decisão, né, que foi uma das coisas mais difíceis pra mim, e da parte de alimentação foi o tipo de dieta. Na sua opinião, é caro manter o pós da bariátrica? Então, depende do que é caro pra você, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou falar aqui a minha experiência, a minha vivência. Eu era a pessoa que gastava muito em mercado e muito em iFood. De verdade mesmo, gente, sem brincadeira. Eu gastava muito, muito, muito com isso. Porque pra mim, todo dia eu tinha que comer um doce, eu tinha que comer um salgado, eu tinha que comer coisas diferentes. Então eu gastava muito com isso. Quando eu fiz a bariátrica, eu praticamente parei de pedir essas coisas. Quando a gente pede, inclusive, pede tipo um só, e aí eu como um pouquinho e o resto fica pro Ivan, sabe? Então, essa parte eu acabei economizando muito, porque tipo, iFood e mercado diminuiu muito o gasto dessas besteiras. A gente sabe que essas coisas, elas são mais caras mesmo. Então, nessa parte acabou que eu tipo, diminuí muito o gasto mesmo. E falando em questão de medicamento, de whey, essas coisas, de verdade, gente, se eu for somar o que eu gasto de vitamina, de whey, enfim, e academia, não dá, acho que metade do valor que eu gastava em iFood, sem brincadeira. Então, assim, pra mim foi uma troca justa, sabe? Eu gasto menos do que eu gastava antes pra ter saúde. Então, pra mim, valeu super a pena. Mas tem que colocar na balança o que vale a pena pra você, né? Às vezes, você não é uma pessoa que gastava muito antes e talvez você vai sentir um pouquinho no bolso, porque assim, como eu falei, você tem que comprar o whey, que não é muito barato, você tem que comprar as vitaminas que o seu médico pode passar e tem que ter o médico te acompanhando. No meu caso, o meu médico, ele não aceita meu plano de saúde, meu endócrino que me acompanha, como eu falei pra vocês. Então, ele é um gasto que eu tenho a mais. Mas assim, gente, pra mim, vale muito a pena, sabe? Então, você tem que colocar na balança o que é melhor pra você mesmo, tá? Sobre a libido, mudou alguma coisa? Beijos. Beijos, gata. Gente, beijo pra todo mundo que mandou perguntinha pra mim. Às vezes eu acabo não mandando, enfim, não consigo falar certinho pra vocês, só respondo as perguntas, porque eu tô tentando ser rápida aqui. Mas um beijo e assim, eu tenho um carinho muito grande por vocês, tanto que mandaram as perguntinhas, quanto que estão aqui comigo, vocês são muito queridas, eu amo cada uma de vocês, tá? Deixa eu até ler a pergunta de novo que eu já... libido. Gente, a libido virou uma porcaria. Isso é uma coisa que meu médico tinha conversado comigo também. Ele falou que era muito normal nesse primeiro ano a libido cair bastante. Então, assim, a libido realmente tá péssima. A autoestima tá elevadíssima, mas a libido é bem ruim. Vou falar pra vocês a verdade, assim. Não é das melhores coisas, não, porque o meu médico me explicou. O teu corpo, ele tenta jogar tudo para outras coisas que ele acha mais importante, e a libido ele deixa meio que de escanteio nesse primeiro ano, então por isso que não é tão fácil, mas ele diz que depois vai voltando tudo ao normal, então é isso. Como foi a sua cicatrização? Amo seus vídeos. E a Clara, a Clara é minha sobrinha, que bonitinha, obrigada, maravilhosa. Então, a minha cicatrização foi muito tranquila, a minha cirurgia bypass, ela foi através de vídeo, então é aquela cicatriz. São várias cicatrizes pequenininhas, sabe? Que é mais ou menos tipo uns 2 centímetros, assim, só o risquinho. E o meu cirurgião, ele não costurou, né? Não é ponto normal, ele é um ponto colado. Então não ficou cicatriz assim externa, ficou realmente só o risquinho. E elas estão bem clarinhas, tá praticamente sumindo algumas já. E algumas um pouquinho vermelhas, mas assim, eu amo elas, gente, pra falar a verdade pra vocês. Pra mim elas são quase que como tatuagens, sabe? São, tipo... fazem parte da minha vida e da minha história. Mas eu não cuidei, não fiz nada demais, tá? Tipo assim, de usar creme nem nada. Eu só fiz o básico ali, limpar, deixei tudo bonitinho e deu tudo certo, tá bonitinha a cicatriz. Como foram os primeiros 30 dias? Estou passando muito mal e com arrependimento. Ai, gata, sinto muito. Como eu falei pra vocês, cada um realmente tem uma experiência. A gente não pode generalizar, tá? O que eu recomendo pra você, tá? Vai conversar com a tua nutricionista e com o teu médico. Eu acho que assim, o começo realmente não é muito fácil. Mas a gente também não pode ficar com dor o tempo inteiro, isso não é uma coisa tão normal. Então conversa com o teu médico, vai ver o que está acontecendo. Os meus primeiros 30 dias, assim, não foram fáceis, mas eu acho, gente, que eu me preparei muito para uma coisa muito horrível, muito difícil, muito terrível. E aí quando de fato aconteceu,
não foi assim. Então eu acho que a dica é essa, se prepara pro pior mesmo, se prepara uma coisa horrível, que na hora que vai acontecer, parece que não é esse bicho de 7 cabeças. Então assim, pelo menos comigo, não foi fácil, mas também não foi difícil, assim. Foram 30 dias, eu inclusive tenho uma playlist aqui de bariátrica, eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. E aí vocês conseguem acompanhar um pouquinho de como foram os meus dias, o tipo de dieta, enfim. Mas basicamente os meus 30 dias, os 15 primeiros eu passei na dieta líquida, tomando aqueles copinhos de 50 ml. Depois eu passei para pastosa, cremosa, enfim, e aí foi indo, né? Igual um bebezinho, você vai reaprendendo a comer. E assim, o mais difícil foram nos primeiros dias, que eu fiquei com um pouco de dor, que você fica com com a barriga bem inchada por conta dos gases que eles injetam. Então até você eliminar todos os gases, você sofre um pouquinho com desconforto para dormir, enfim. Eu fiquei com bastante fraqueza, porque eu tinha medo de tomar os líquidos direito, eu ficava com medo de estourar ponto, enfim, ficava aquelas noias. Mas assim, depois dos primeiros dias foi ficando até mais tranquilo, sabe? E assim, eu não tinha fome nenhuma, então pra mim nessa parte, tipo, eu não sofri pra comer, eu não tinha fome, o que eu tinha era, tipo, vontade de comer, que é uma coisa bem diferente. Então eu ficava vendo as pessoas comerem, eu lembro que eu ficava no TikTok, eu amava assistir gente comer, hoje eu não suporto, mas no TikTok, naquela época eu fazia muito isso, eu ficava vendo as pessoas comendo e aquilo me satisfazia. O Ivan, quando comia uma coisa diferente, eu cheirava a comida dele, aquilo já me satisfazia também. Então assim, os 30 primeiros dias não foram fáceis, mas também não foi tão difícil, sabe? Foi ok. Com a Bari você come de 3 em 3 horas, como você faz? Não, eu não como de 3 em 3 horas, inclusive é uma conversa que eu tive com a minha nutricionista, eu expliquei pra ela que, por exemplo, de manhã eu não consigo comer, não me desce, tipo assim, desde antes eu nunca consegui comer de manhã, então assim, a parte da manhã eu não como, a minha primeira refeição é basicamente o meu almoço. E eu como assim, eu faço um almoço, geralmente faço 1 ou 2 lanches e a janta, é isso, de 3 a 4 refeições por dia é o que eu como. Assim, gente, cada pessoa é de um jeito, tem gente que come mais refeições, tem gente que come menos e tá tudo bem, o importante é você tá conseguindo bater suas proteínas, fazer tudo certinho e conseguir ter uma vida legal. Então, comigo é assim, eu como aí de 3 a 4 refeições por dia, então não tem esse negócio de 3 em 3 horas. A coisa que eu faço muito durante o dia é beber água, então eu fico sempre com a minha garrafinha, isso eu faço desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas a questão de comer mesmo, geralmente é isso, 3 a 4 refeições, às vezes 5 refeições, mas geralmente é 4, tá? Coloca aí como 4, basicamente todo dia é isso. Sua alimentação já está livre ou tem algo que não consegue comer e comia antes? A minha alimentação hoje é livre, eu como de tudo, mas tem coisas que eu tenho um pouco de medo de comer. Então, por exemplo, iogurte normal, eu tomei quando eu fiz a bariátrica e foi meu primeiro dumping. Depois eu tomei de novo e também tive dumping, então eu fiquei meio traumatizada e aí eu praticamente não como. Eu até comprei esses dias iogurte natural para eu ver se eu consigo comer, mas os outros realmente eu morro de medo, é uma coisa muito difícil para mim, porque depois que você tem um dumping complicadinho, você fica meio com o pé atrás. Biscoito de polvilho também já me deu dumping e foi um dumping hard e aí acabei não comendo mais. O que mais? Sorvete, tipo sorvete de McDonald's, sorvete desses tipo McDonald's mesmo, isso aí eu também não consigo comer. Na verdade, não é que eu não consiga, eu sei que ele tem um alto risco de dumping, porque ele tem muita gordura e muito açúcar. Então, assim, eu fico com o pé atrás e até hoje eu não coloquei na boca esse tipo de sorvete. Então, tem algumas coisas que eu fico meio receosa de comer, mas de fato, assim, o restante eu como de tudo mesmo. Claro que sempre em poucas quantidades e sempre entendendo o corpo. Eu acho isso uma coisa muito interessante da bariátrica, é que você vai conseguir entender qual é o teu limite, sabe? Igual eu falei, por exemplo, do brigadeiro. Eu sei que 2 é ok e eu sei que 3 já pode ser que seja ruim. Então você consegue entender os seus limites, coisa que antes eu não tinha. Não tinha limite nenhum, era tipo assim, comia até tá tendo um treco, era isso. Eu sempre queria comer pra me preencher mesmo, pra sentir o estômago lotado. E hoje não, hoje eu sei o meu limite das coisas e então é bem mais tranquilo, sabe? Estou no processo de fazer a minha, estou com muito medo da queda de cabelo. Isso também é uma outra coisa que eu recebi muito, a questão da queda de cabelo. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Pra mim, a minha saúde, a minha autoestima de volta é muito maior do que a queda de cabelo.
Então eu acho, igual eu falei pra vocês, tudo você tem que pôr numa balança, tá? Quando eu fui operar, eu sabia da queda de cabelo, inclusive foi uma conversa que eu tive com o meu médico, ele me falou, ó, pode acontecer os dois extremos, pode acontecer que a sua queda seja bem baixa, como pode ser que a sua queda seja muito alta, tá? Mas assim, de fato, ela vai acontecer. Geralmente a queda de cabelo acontece aí do quarto até o primeiro ano, do quarto mês até o ano, né, quando você completa um ano de bariátrica, e é isso, gente, tipo assim, eu sabia que isso ia acontecer, então eu já estava preparada para isso, como eu falei para vocês, é importante estar preparado para as coisas que vão acontecer, você tem que entender tudo, tá? Então, igual eu falei, pra mim, a minha saúde, a minha autoestima, ter viver de fato, não só sobreviver, mas viver de fato, isso tudo era muito maior do que o cabelo caindo, até porque o cabelo ele vai cair, mas tipo assim, não vai ser pra sempre, ele vai cair e vai voltar a crescer, não vai, tipo, você não vai ficar careca, sabe? Inclusive, ó, como vocês podem ver o meu cabelo, ó, ele está assim, eu perdi muito cabelo, gente, caiu bastante, principalmente aqui, assim, ó. Eu percebo que tá bem ralo aqui, mas olhando assim parece que tem bastante até, né? Porque eu tenho muito cabelo, meu fio é fino, mas eu tenho bastante cabelo. Então, por mais que eu perdi muito, ainda tô perdendo, ainda assim eu tenho um volume grande de cabelo, então tipo não dá uma impressão de ter o cabelo tão ralinho, né? Enfim, então assim, eu acho que é importante você entender que realmente perder cabelo faz parte do processo, vai cair mesmo, você vai fazer de tudo para tentar controlar, vai ser difícil, porque realmente foi muito difícil para mim, acho que de todas as partes depois da bariátrica, a parte do cabelo foi a mais difícil. Realmente foi muito complicado para mim, inclusive já até chorei, porque aí você vai pentear o cabelo, você vê na escova aquele monte de cabelo que caiu, então não é fácil. Hoje tá bem menor, tá? Comigo começou certinho, começou com 4 meses, eu tô no 8º mês e hoje já diminuiu bastante, a queda tá bem menor, graças a Deus. Mas assim, dá pra levar, gente, de verdade mesmo. Eu acho que uma saúde de volta, uma autoestima de volta, uma vida podendo ser vivida de fato, assim, é muito mais gostoso. O cabelo virou uma coisinha mínima, então isso é uma coisa importante, tá? Eu vejo que muita gente fica focando só em flacidez, em queda de cabelo, enfim. Gente, faz parte da vida, sabe? Você tem que colocar na balança o que é melhor pra você. Passar por uma etapa de queda de cabelo, ficar um pouco flácida, ou viver como você vive hoje? Porque assim, gente, do jeito que eu vivia, eu não ia aguentar muito tempo mais não, sinceramente. Eu sei que é pesado, mas é verdade, eu tava com os meus exames muito mal, assim, no nível absurdo de já tá, sério, não tava bem. Então, a minha vida hoje é muito melhor. Então, pra mim, é melhor ser uma pessoa com flacidez e com queda de cabelo atualmente. Então, assim, você tem realmente que pôr na balança o que você quer para sua vida. Vamos falar sobre flacidez também, que é uma coisa que eu recebi bastante pergunta. Gente, estou flácida, tá? Isso é uma coisa que eu sabia que ia acontecer e eu já era flácida antes. Então, isso é uma coisa importante de falar, não sei vocês, mas eu era uma pessoa gorda, mas uma gorda flácida. Então, os meus braços, eles tinham bastante gordura, mas eu via flacidez neles. Eu sabia que eles eram flácidos. Meus seios também, eles eram preenchidos de gordura, mas também eram flácidos. Então, assim, é uma coisa que faz parte. Eu sabia que quando eu fosse emagrecer, a flacidez ia fazer parte da minha vida. Então, isso aconteceu, obviamente. Inclusive no rosto, até no rosto você percebe. Não sei se vocês já repararam, mas tem muitas meninas que fazem bariátrica e o rosto ele dá uma caída, porque realmente é normal. O rosto também faz parte, o rosto também fica flácido. Inclusive, quero fazer botox em breve, né? Já vou completar 30 anos aí, tá na hora. Então, assim, faz parte, gente. Você tem que ver o que vai acontecer com você e tentar melhorar. Então, assim, eu tomo os meus colágenos, eu tento ir pra academia, por mais que eu não tô indo certinho, mas assim, se você vai certinho, bonitinho na academia, isso ajuda bastante também. Tomar as vitaminas, bater proteína, isso tudo ajuda muito nessa questão de flacidez também. Então, é algo que vai acontecer, mas pode ser que você consiga melhorar. O meu seio, acho que o meu seio é a parte mais flácida do meu corpo e eu acho que nesse aspecto é o que mais me incomoda, tanto é que quando eu puder fazer as reparadoras, o seio é o que eu quero fazer, barriga, braço, essas coisas eu não ligo muito, mas o seio realmente dá uma incomodadinha. Então isso eu quero fazer a mamoplastia, né, mamoplastia redutora com prótese, quer dizer, não sei se eu queria pôr prótese, mas enfim, vamos ver, né, quando eu estiver na hora. As pernas também ficaram um pouquinho flácidas, principalmente o interno de coxa aqui, o bumbum também deu uma caidinha, mas assim, gente, faz parte, sabe? Tá tudo bem. Então, é isso. Eu estou flácida, mas como eu falei, eu já era flácida antes, só que hoje eu tô
no jeito que eu quero, pelo menos, sabe? Eu tô mais feliz, tô com saúde, então tá tudo bem. E a questão de academia também você me pergunta. Como eu falei, gente, assim, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, tá? Porque realmente não estou indo pra academia. Acho que já faz uns 2 meses que eu não vou. E todo dia eu me cobro com isso e é uma porcaria, porque se eu tivesse indo certinho, bonitinho, eu tenho certeza que minha flacidez estaria bem menor. Mas é isso, gente, faz parte, vou ser sincera com vocês, tá? Não estou indo, mas vou voltar aí. Segunda-feira, se Deus quiser, estou lá, de pé, firme e forte. Então, assim, é importante pra academia, inclusive vou tomar um puxão de orelha do meu médico, tenho certeza. Mas é isso, gente, faz parte. Tô sendo verdadeira aqui com vocês, como eu sempre sou. Então, não estou indo, mas é importante ir. Se você puder, vai bonitinho. 5 dias da semana, assim, você vai arrasar, gata, de verdade. Vai na academia que você vai ficar ainda mais bonita. Se eu tivesse indo certinho, tenho certeza que minha flacidez ia estar bem menor. Mas enfim, é isso aí. O intestino ficou normal ou teve alguma alteração? Gente, meu intestino normal, tá bonitinho, vou no banheiro certinho, tá tudo normal. Se tiver alguma alteração, eu vejo que meninas que relatam que o negócio fica feio, né? Enfim, que cheira muito forte, que não vai direito, que enfim, é complicado, vai procurar um médico, porque não é normal, tá? Você tá com o intestino todo destrambelhado. Claro que o intestino preso, ainda mais se você já tem o intestino preso antes, faz parte. Então vai averiguar, tá? Se o negócio tá muito errado, se tá vendo que não tá muito bacana, vai procurar um médico, vai tentar entender o que tá acontecendo, porque não é normal a gente ter um intestino muito desregulado, ter um intestino com problemas, enfim, tá? Então você tem que ir atrás. No meu caso, graças a Deus, tudo certinho, pelo menos até agora, espero que continue assim. O que mudou na sua vida com a bariátrica? Gente, mudou tudo na minha vida, tudo pra melhor, assim, pra 1000 vezes melhor. Hoje eu vivo, antes eu só sobrevivia, hoje eu vivo de fato, eu consigo fazer todas as coisas que eu quero. Hoje eu gosto de aparecer, hoje eu sou exibida, eu gosto de colocar os meus looks, eu gosto de montar look, eu gosto de tirar foto, de gravar vídeo. Sério, é uma delícia, gente, é outra vida. A vida com autoestima é simplesmente sensacional. Fora que assim, a minha saúde, gente, hoje é outra, eu sou outra Amanda. Hoje eu tenho... Nossa, eu durmo bem, eu como bem, eu vivo bem, eu consigo passear, eu consigo aproveitar, eu faço caminhada e não fico cansada. Gente, é uma delícia, sério, mudou tudo na minha vida. As minhas relações mudaram, eu consigo conversar melhor, eu não sou mais tão tímida igual eu era antes. Sério, tudo melhor. Tudo em todos os aspectos possíveis. Minha vida hoje é outra. Eu falo, igual eu falei pra vocês, antes eu sobrevivia e hoje eu vivo. Bom, gente, é isso. Essas foram as perguntinhas que eu recebi. Espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês. Como eu falei, vou lembrar de novo, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é de acordo com a minha vivência, com a minha experiência, tá? Cada um de um jeito, cada um tem uma vida, então realmente levem em conta que isso aqui é uma experiência própria, uma experiência minha. Um beijo, até o próximo vídeo, gatas. Tchau!